Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo, né? Vídeo número 44 dessa série, lendo e comentando Confissões. Sim, Confissões é um clássico de Agostinho de Hipona, pai da igreja que viveu ali no século V, uma das obras aí importantíssimas, né? Muitas pessoas talvez não tenham tido paciência para ler, talvez não conheçam, tentou ler, começou a ler, mas desistiu. E estamos aí nessa luta, nessa peleja, lendo e comentando para você, né, nesta série. Como falei, é o vídeo número 44, sugiro você que comece, na redundância, comece do começo, vá lá desde o início, porque Agostinho vai contando nessa obra desde a sua tenra infância. Já estamos aqui no livro 4, né, vamos ler mais 2 versículos hoje, né, que é o versículo 23, né, 23 e o 22 e o 23, ok? E para quem não sabe, essa obra de Agostinho, ela se divide assim em 10 livros, dividido por versículos. É como se fossem 10 capítulos, e nós já estamos aí no vídeo 44 hoje, no capítulo 4, no livro 4, nos últimos versículos. Estamos quase chegando na metade da obra, né? E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo aí nas internet da vida, nos grupinhos de WhatsApp. Peço a você que também dê uma olhadinha na nossa playlist, que temos outras séries de vídeos lá, a Teologia Paulina, a Teologia Pentecostal, Panorama do Novo Testamento, uma série nova que estamos ministrando aí, Teologia para Iniciantes, mais de 86 videoaulas totalmente gratuitas para você. Compartilhe, divulgue aí o Point Teológico, tá certo? Então vamos lá. Assim, no último vídeo, né, eu parei, no último vídeo, onde Agostinho estava falando sobre um grande orador, um grande mestre que ele admirava, ele seguia esse cara, um tal de Hiério, né, um orador de Roma. E ele está falando, no último vídeo nós falamos sobre isso, que ele estava dizendo sobre o fato de muitas pessoas elogiarem, dele seguir esse cara, que ele admirava esse cara e tal. Ele continuou aqui fazendo suas reflexões, né? Tem uma pegada muito filosófica, poética até, Agostinho. Esqueci de um detalhe. Você que deseja ser o nosso apoiador, aqui embaixo tem um link do Apoia-se, a partir de R$5. Você poderá estar abençoando o nosso canal, tá certo? Fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp. Pastor, R$5 é muito pouquinho, né? Não compra um pastel com $5. $5, não, R$5. $5 seria uma benção, né? R$25. Mais de R$25. Quero abençoar com R$10, enfim. Aqui nos comentários tem o link do Apoia-se. Fazendo isso, vamos colocar você no grupo do WhatsApp, quando nós batermos a meta financeira que você vai ver lá na plataforma. Nosso intuito é sortear livros de teologia, né, para os apoiadores, né, mensalmente. Tá certo? Dá uma olhadinha aí. Tem também aqui o Pix, se você quiser fazer qualquer oferta aí de maneira aleatória e abençoar nosso canal, é benção, ok? E diz assim, estou no versículo 22, livro 4, como se fosse o 4º capítulo da obra. Ele diz assim: era assim que, naquela época, eu gostava de homens. Não, ele não era gay, não. Veja, calma. Ele está dizendo, era assim que eu gostava de homens, segundo o julgamento de outros homens, não o teu, ó meu Deus, em quem ninguém se desilude. Ele está dizendo aqui que na época que ele não servia a Deus, ele admirava outros homens, se aproximava de outros homens, segundo o julgamento de outros homens. Ou seja, se alguns alunos, algumas pessoas conhecidas dele dissessem assim, aquele cara ali é excelente professor, segue ele, que a gente segue também, ele ia atrás e seguia essas pessoas diante daquilo que outras pessoas estavam falando, né? Alguém chama hoje de crente piolho, né? Vai pela cabeça dos outros. Interessante, Agostinho confessa que era um cara que ia pela cabeça dos outros. E ele diz assim, eu não seguia, eu não julgava, eu não seguia ninguém segundo o teu julgamento, né? Porque segundo o teu julgamento, ou seja, segundo as Escrituras, quando nós avaliamos uma pessoa, é isso que Agostinho está falando, quando avaliamos uma pessoa, vamos fazer uma avaliação, uma análise do caráter de uma pessoa, nós devemos avaliá-la segundo as Escrituras, segundo o critério da palavra. E quando a gente faz isso, a gente não se desilude, não se ilude. É isso que ele está dizendo. Então ele confessa que se iludiu muito seguindo pessoas, avaliando, julgando pessoas segundo o que os outros homens diziam. É um erro que todo mundo cai. E demais. Mas mesmo assim, porque eu não gostava deles por outras qualidades,
como as de um famoso cocheiro de bico, ou de um lutador que enfrenta feras na arena, desfrutando uma grande popularidade vulgar, eu gostava deles por motivos totalmente diferentes e sérios, e assim gostaria de ser eu mesmo elogiado. Não queria ser aplaudido como são os atores, embora eu gostasse deles e os aplaudisse, mas preferia ser desconhecido a ser conhecido dessa forma. Então ele diz aqui que, embora aplaudisse, embora admirasse atores, oradores, ele mesmo não tinha esse intuito, né, de ser reconhecido. Embora, né, Agostinho tornou-se, sim, conhecido e admirado porque ele se tornou um grande professor de oratória. Ele deu aula, né, em Milão, na Itália. Foi por isso que ele vem a conhecer o pai da igreja, né, Ambrósio de Milão, e conta a história, ele mesmo conta nessa sua biografia, Confissões, de que ouvindo, né, as prédicas, as mensagens, os sermões de Ambrósio, ele vem a se converter. Né? Foi ali que Deus foi trabalhando na vida dele. Ele diz assim: preferia até ser odiado a ser amado assim. Onde estão agora os impulsos para essas variadas e diversas formas de amor acumuladas numa única alma? Considerando que somos igualmente seres humanos, por que gosto de constatar em outros qualidades que em mim desprezaria e julgaria para bem longe? Ele faz uma análise aqui, né, dessa inclinação humana, que é um vício, que é algo terrível, de nós fazermos avaliações, né, qualidades ou defeitos, né? Nós gostamos de fazer essa análise e constatar isso nas pessoas. Como cristãos, muitas vezes, defeitos ou qualidades que muitas vezes nós não desejaríamos. Ele fala que gosta de jogar para bem longe, mas ele gostava de constatar em outras pessoas. Né? O ser humano tem isso, né? Essa mania horrível de fazer muitas avaliações e até mesmo precipitadas, julgamentos precipitados. Não conhece a pessoa, julga a pessoa. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu dava aula na minha igreja matriz e comecei dando aula, pessoas ali na sala que eu não conhecia, não tinha proximidade. Com o decorrer das semanas, uma das alunas, né, chegou para mim e falou assim, na aula, né, na aula bíblica, né, e falou assim: poxa, estou te conhecendo agora melhor, ministrando, dando aula. Eu achava que você era uma pessoa extremamente metida. Ou seja, só porque eu não tinha proximidade dela, nem do esposo dela, ela me achava um cara antipático. Mas quando eu comecei a ministrar a aula ali, estava próximo deles, tirando dúvidas, caiu aqui. E aí ela começou a, poxa, ele não é um cara antipático como eu julguei precipitadamente, né? Diz mais aqui, tampouco é defensável dizer que como alguém gosta do cavalo, embora jamais quisesse ser um cavalo. Se isso fosse possível, assim também podemos dizer o mesmo de um ator que compartilha a nossa natureza. Será que eu, que sou um ser humano, gosto de constatar num dos meus semelhantes o que eu detestaria ser? O próprio homem é um grande abismo, mas até seus cabelos estão todos contados, ó Senhor, e nenhum deles cai no chão sem o teu consentimento. Ele faz citação de Mateus 10, verso 29 e 30. No entanto, os cabelos de sua cabeça são muito mais fáceis de contar do que seus sentimentos ou as batidas do coração. Para Deus é fácil, né? O que ele quer dizer aqui é que o homem é um grande abismo. O próprio homem é um ser extremamente complexo, cara. O homem, ele tem as suas emoções, existe ali os seus afetos, é extremamente complexo, é um ser espiritual, é um ser emocional, um ser pensante. De fato, quando ele diz que o homem é um grande abismo, usando uma linguagem mais próxima da psicologia, da psiquiatria, poderíamos dizer que o homem é um ser constituinte extremamente complexo, né? Por exemplo, eu sempre digo isso, né? Você sabia que existem pessoas nos sanatórios, nos manicômios, pessoas que estavam
dentro das igrejas. Pessoas por alguma razão, né, e aí é outra discussão, por alguma razão estavam frequentando ali suas comunidades religiosas e elas simplesmente surtaram. E seus familiares tiveram que colocá-las num manicômio, estão internadas, com problemas psiquiátricos, mentais. Eram pessoas perfeitas, surtaram. De fato, o homem é um ser extremamente complexo, né? Extremamente complexo. Só Deus o conhece. Verso 23, mas ele diz assim, mas aquele orador era do tipo que eu amava, desejando ser igual a ele. Está falando do cara, o tal de... Esqueci o nome do cara. Qual é o nome do cara? O tal de Hiério, um orador de Oma. Eu amava esse cara, ele está dizendo. Cometi esse erro por causa de meu inflado orgulho, sendo jogado para cá e para lá por todo o vento. Mas ainda era guiado por ti mesmo, mesmo que muito misteriosamente. O que é interessante, ele diz que começou a seguir esse cara, amava esse cara, invejava esse cara, isso antes da conversão dele, pessoal. Desejava ser como ele, e ele reconhece, antes da conversão, que ele era foi jogado para cá e para lá por todo o vento. Ele faz a citação de Efésios 4,14, né? Todo vento de doutrina. Ou seja, as doutrinas que o atraíam, ele ia atrás. Então ele era jogado para lá e para cá. Via determinado orador seguir esse cara. Conheceu um cara, um grande mestre, ele seguia. Ele foi maniqueu, né? Ele seguiu essa seita dos maniqueístas. Ou seja, com certeza ele viu nessa seita um grande orador, um cara inteligente. Era um cara que se encantava, né, muito facilmente com grandes mestres. Então ele confessa aqui que ele foi enganado. O mais interessante notar também que mesmo essa inclinação dele, que antes da conversão o levou para todo, né, ele quebrou a cara, né, ele foi jogado para lá e para cá, nessa ânsia, nessa busca, nesse tatear, buscando a Deus, foi essa mesma ânsia de ouvir grandes mestres que o levou a ouvir Ambrósio, porque Ambrósio era um grande orador também, né? Bispo Ambrósio, um pregador da igreja de Milão, na Itália, através das suas pregações, como eu falei no início, ele começa a se voltar para o cristianismo. Ou seja, a mesma inclinação que ele tinha para seguir mestres e grandes oradores, e ele ficou confuso, parte da vida dele, foi essa mesma inclinação que o levou a ouvir o grande mestre Ambrósio. Curioso, né? Ele diz assim, como sei disse, por que motivo te confesso com tanta confiança que eu amei mais por causa do amor daqueles que o elogiavam do que por causa das qualidades pelas quais ele era elogiado. Porque se ele não tivesse sido elogiado por esses mesmos homens, se eles com desprezo e desdém me tivessem dito as mesmas coisas a respeito dele, eu nunca me teria sentido tão inflamado e entusiasmado a ponto de amá-lo. Mas as coisas não teriam sido diferentes, tampouco ele seria diferente, apenas mudariam os sentimentos dos que o elogiavam. Eis onde se situa, nesse caso, a alma impotente, que ainda não tem a sustentação da verdade. Como sopros de línguas que saem da boca dos teimosos, assim ela oscila de um lado para o outro, avançando e retrocedendo, e com isso a luz é ofuscada e não se enxerga a verdade. Ele confessa aqui que, no caso desse cara, que ele consegue amar este orador romano, este grande palestrante. Ele confessa que consegue amar esse cara muito mais por influência dos amigos. Interessante, né? Ele reconhece que o cara é um grande orador, mas ele passa a amar o cara porque os outros amigos dele também amavam. Curioso também essa declaração dele. Né? Ele confessa aqui dizendo que se os amigos dele não tivessem elogiado tanto o cara e não declarasse tanto amor por esse orador, talvez ele não tivesse se despertado, né? Não tivesse a curiosidade de conhecê-lo e também ficar apaixonado pela oratória do cara. Ele diz aqui que o amor que ele chegou a sentir por este orador, a admiração, foi uma influência direta dos seus amigos. E ele reconhece, se os caras não tivessem elogiado tanto, ele não se despertaria para elogiar o cara, para buscar
ouvir esse cara, que obviamente não tinha nada de cristão, tá? Aí diz assim, e vejam, ela está diante do nosso nariz. Para mim, era muito importante que minha dissertação e os meus estudos fossem conhecidos daquele homem. Caso ele, olha só o que ele fala, caso ele os aprovasse, eu ficaria ainda mais inflamado, ou seja, mais orgulhoso, mais inchado. Mas, se desaprovados, meu coração vazio, desprovido de tua solidez, se teria sentido ferido. Olha só. Para Agostinho, olha o que ele declara. Quando ele apresentava seus estudos, suas dissertações, seus trabalhos acadêmicos para esse orador, quando ele aprovava, pô, ficou muito bom, é isso aí, parabéns, Agostinho. Ele falou que se tornava mais orgulhoso ainda, melhor dizendo. Ele ficava inflamado, né? Ele necessitava da aprovação daquele cara. Mas quando esse cara desaprovava seus trabalhos, para ele era o fim do mundo. Diz aqui, meu coração vazio, desprovido de tua solidez, se sentia ferido. Poxa, quantos de nós, né, precisamos da aprovação das pessoas, né? Geralmente a sociedade, até mesmo muitos crentes, buscam a aprovação de outros, né? Quando na verdade deveríamos estar buscando a aprovação de Deus. Né? Será que você está buscando a aprovação das pessoas? Você está procurando agradar mais as pessoas do que agradar a Deus? Agostinho, antes da sua conversão, ele declara isso. Ele buscava a aprovação das pessoas, principalmente de pessoas que ele amava e admirava, como no caso desse professor, desse orador. E ele fecha esse versículo 23 dizendo, no entanto, o belo e o adequado sobre o qual escrevi para ele foi um tema que analisei com prazer, avaliando-o, admirando-o, embora ninguém colaborasse nisso comigo. Tá certo? Então é isso aí. Sempre nós temos lido e comentado sempre 2 versículos, ainda estamos no capítulo 4, chegando ainda, né, esse capítulo 4 constitui-se até do versículo 31, né, falta o 24 até o 31, para a gente chegar no meio da obra. Estamos chegando, né? Talvez dê aí por volta de 87, 88 a 90 vídeos, estamos praticamente chegando na metade. Tá certo? Dê o seu like, Deus abençoe. Você não tem paciência para ler Agostinho? Chega lá, volta na nossa playlist desde o início, desde a aula 1, para você pegar o fio da meada, o mio da fiada. Tá certo? Desde o início, para você entender bem esta obra Confissões de Agostinho. Deus abençoe e até a próxima.